Me chamo Sol Pereira, sejam muito bem-vindos a este canal, Dicas Vitais. Hoje nós vamos falar sobre higiene do sono. Como assim? Você já ouviu falar sobre higiene do sono? Com certeza, se você assistiu o meu vídeo anterior, você sabe o que é higiene do sono. Nós falamos rapidamente sobre isso no vídeo anterior, então com certeza você vai querer saber mais detalhes sobre higiene do sono. Vamos para a vinheta? E permaneça alerta, não vá cochilar fora da hora, nem fora da cama, ok? Deixe teu like, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários se você está gostando do conteúdo ou se você tem alguma experiência sobre insônia e sobre higiene do sono, ok? Então vamos aos assuntos de hoje. Por conta das perguntas que recebemos, percebemos que as pessoas tem realmente muita insônia, né? Tem sofrido desse mal, principalmente, né, depois que veio a pandemia. Então tudo isso deixou as pessoas muito estressadas. E alguns pesquisadores e médicos atribuem a insônia e a dificuldade de dormir não a problemas fisiológicos em alguns casos, mas a maus hábitos de vida e de sono e de como a pessoa leva a vida dela. Então, muitas vezes a insônia tem alguma coisa a ver ou muita coisa a ver com isso. Uma coisa interessante sobre a higiene do sono, ela é um método que faz com que a pessoa comece a mudar os seus hábitos e por conta disso ela mude o seu hábito de sono também. E por ser uma coisa natural que ela pode fazer naturalmente, não tem nenhuma contraindicação e serve também como um pré-diagnóstico de realmente se é uma insônia fisiológica ou se é uma insônia por maus hábitos. Porque se ela aplicar a higiene do sono e ela funcionar, significa que a insônia desta pessoa, ou a sua insônia, ou a insônia da pessoa que você conhece ou que você ama, é uma insônia só por maus hábitos e não uma insônia patológica. Hoje nós vamos explicar detalhadamente sobre higiene do sono e os fatores que dificultam. Vamos falar rapidamente desses que dificultam, porque o nosso objetivo é favorecer, né, o seu sono, e vamos falar sobre os que favorecem. Vem comigo que nós vamos falar coisas que você já sabia, que você já fazia, mas que você não tinha noção se atrapalhavam ou se te ajudavam no seu sono. Então, vem comigo que eu vou te falar com mais detalhes. Para começar, vamos falar dos 8 itens que desfavorecem o sono. Eles é o uso de substâncias com cafeína ou o próprio café. Os cientistas, né, aconselham que as pessoas tomem a sua última xícara de café ou a sua última substância ou chá ou enfim, bebida que contenha cafeína no máximo até 15 horas, para que não atrapalhe o sono. A outra questão é a ingestão de bebida alcoólica. Apesar da bebida alcoólica ser um indutor do sono, normalmente quando a pessoa toma um chopinho ou um vinho, ela fica sonolenta. Mas esse sono normalmente é um sono passageiro, não é um sono que ela vai ficar por muito tempo. Normalmente quando a pessoa chega em casa, ela dorme e 2 horas depois ela acorda e tem dificuldade de conciliar o sono mais uma vez. E ainda tem mais. O álcool pode provocar a apneia do sono, que com certeza, né, justifica que as bebidas alcoólicas, elas prejudicam, desfavorecem o sono. O terceiro item é a alimentação farta à noite. A gente já falou disso nos vídeos anteriores. O que é uma alimentação farta? É uma alimentação pesada durante a noite, ou aquela pessoa que fica acordada até tarde, que vai na geladeira, ou que vai no armário, que vai, enfim, onde tem alguma coisa para comer, procura sempre as coisas mais açucaradas. Então ela come bolo, come doce, come chocolate e vai estar sempre fazendo a ingestão de coisas hipercalóricas. E essas coisas hipercalóricas em si, elas não afetariam o sono da pessoa. Só que quando a pessoa come muito açúcar, isso dá uma euforia. E a euforia é inimiga do sono. Concordam?
O quarto item que dificulta o sono são os trabalhos difíceis à noite. Então, por exemplo, quando a pessoa deixa para fazer os trabalhos da faculdade, resolver problemas do trabalho, tudo isso à noite faz com que você tenha um sono agitado, e como eu já disse em outros vídeos, você pode olhar aí nos cards, toda vez que o nosso cérebro ele é ativado para aprender coisas novas ou ser cobrado, ele fica se cobrando e repassando tudo aquilo durante a noite, o que certamente dificulta o sono. O outro item são as atividades intensas e estressantes durante a noite, ou seja, quando você recebe um monte de notificação, um monte de notícias, um monte de situações, ou você mesmo tem um problema, mas que você também só deixa para resolver à noite, como você deixa para fazer os trabalhos à noite. Adivinha o que acontece? Você fica muito hiperativo, seu cérebro fica mega ativado e você não consegue conciliar o sono. O sexto item é ter aparelhos eletrônicos dentro do quarto, que é a TV, que é o celular. Todos esses aparelhos, especialmente a TV, ela emite ondas, e essas ondas elas ficam em contato com o seu cérebro, estimulando o seu cérebro. E o que acontece? Quando você deita, essas ondas continuam agindo, apesar de você não estar percebendo, o que com certeza dificulta o sono. O sétimo item que a gente vai falar, que vamos citar aqui, é o hábito de despertar e levantar fora de horário sempre, ou seja, uma pessoa que dorme 23 horas, no outro dia dorme 1 hora da manhã, no outro dia dorme 9 horas da noite e acorda às 2, às 3, às 5, às 10, enfim. Uma pessoa que tem os hábitos todos desregrados. E adivinha o que acontece? O seu corpo ele precisa de uma lógica, de uma métrica. Então, se ele fica sempre nessa condição toda desregrada, o que vai acontecer? Ele não vai ter um hábito, então ele não vai conseguir conciliar o sono quando você se deitar, porque ele não vai entender que você de repente está deitado ou é para ver televisão, para mandar mensagem, para responder uma questão no celular ou uma questão por e-mail. Então, o seu cérebro precisa de regra, e a regra também está no horário de acordar e dormir. O trabalho por turnos. O oitavo item é os trabalhos por turnos. São pessoas que trabalham como aeromoça, comissário de bordo, porteiro, enfim, segurança, pessoas que não têm um horário correto, um horário regrado para dormir e acordar. Então, esse horário acaba ficando tumultuado e a pessoa tem insônia, porque ela não dorme de noite porque ela está trabalhando. Aí, na outra semana, ela está trabalhando de dia e aí, à noite, ela não tem sono porque ela já ficou acordada um tempo. Enfim, o corpo fica todo confuso e, por isso, atrapalha o sono. Agora, vamos falar dos 7 itens que favorecem o sono, ou seja, os 7 itens que são a higiene do sono, que tem a ver com tomar banho também, mas que necessariamente higiene não é só o se limpar, é limpar o corpo, limpar a mente, limpar os pensamentos e limpar o seu estômago também, porque você não pode dormir de barriga cheia. Então vamos lá para os 7 itens que favorecem o sono e que fazem parte da higiene do sono. São eles: primeiro, buscar dormir e acordar sempre no mesmo horário. Então, estabeleça um horário que não vá atrapalhar as suas rotinas. Então, se você costuma acordar 7 horas da manhã, calcule pelo menos 6 a 8 horas de sono. Então, se você vai acordar às 7, tenta dormir, 11 horas, 23 horas, ou se você vai acordar às 6, tenta dormir às 10, para ter pelo menos de 6 a 8 horas de sono, que é a quantidade de sono ideal para um adulto saudável, tá? Algumas pessoas precisam dormir um pouco mais, outras um pouco menos, mas a média que os cientistas colocam é essa, tá? Entre 6 e 8 horas de sono, sem interrupção. Porque não adianta você dormir e acordar para ir ao banheiro, acordar para ir na geladeira, acordar para olhar o cachorro, olhar o bebê, enfim. Se você não tem de 6 a 8 horas de sono corridos, você não teve uma noite completa de sono, tá? Então, o primeiro item é ter hábitos de acordar no mesmo horário, dormir e acordar no mesmo horário. O segundo item é não forçar o sono, tirar o despertador que fica do seu lado, que quando você acorda, ele faz trim, aí você vai, trava, e você vai e trava de novo, mais 5 minutos, mais 10 minutos, então você está ensinando o seu cérebro a ser preguiçoso e não obedecer comandos. Então, você tem que tirar o seu despertador do lado da sua cama e não se forçar a dormir quando você não está com sono. Então, você tem que dormir na hora que você está com sono, mas para isso você tem que estabelecer uma regra. E a segunda coisa, você tem que tirar o despertador. Por quê? Porque quando o despertador toca e ele está longe, você tem que levantar para desligar. E quando você já levantou para desligar, você já levantou. Então, você não vai incentivar o seu corpo a não ter e seguir uma regra. O terceiro ponto é procurar
diminuir as suas atividades 1 ou 2 horas antes de dormir. Então procure desligar a TV, não receber mais mensagens no celular, até botar o celular no silencioso. Eu não sei se você tem algum problema para resolver de família, uma coisa eventual, não pode ser uma coisa todos os dias. Então, de 1 a 2 horas antes do seu repouso, da sua hora de dormir, tente diminuir as atividades. O quarto item é organizar o seu quarto, botar uma temperatura adequada, né, que os cientistas e pesquisadores dizem que é em torno de 24 graus, deixar o quarto bem escurinho, né, botar as coisas confortáveis, não ter aparelhos eletrônicos no quarto, botar o despertador um pouco mais longe. Tudo isso faz parte da higiene do sono. Então a gente está no quarto item, que é organizar o quarto. O quinto item é: tenha o hábito de ouvir músicas relaxantes e não colocar, porque tem gente que fala que quer dormir com a televisão ligada e aquele barulhinho da sono. Aquilo incomoda o sono, você pode não perceber, mas o seu sono vai ser agitado. Muitas vezes você vai sonhar o que está passando na televisão. E na verdade não é você sonhando, é o seu cérebro que ainda está acordado. Você está dormindo, achando que está repousando, mas o seu cérebro não repousou. Então, é tirar, né, botar as músicas relaxantes, porque os cientistas constataram que o cérebro gosta daquelas ondas, as ondas alfa, né, que as músicas suaves, as coisas relaxantes provocam no seu cérebro, tá? A outra coisa, sexto item, é: mantenha atividades físicas regulares. Atividades físicas regulares podem ser diárias ou podem ser de 2 a 3 vezes, ou de 3 a 4 vezes na semana, pelo menos. E não são atividades, não estou falando de você fazer marombeiro, de fazer atividade física forte. É fazer atividades que vão estimular o seu corpo a ficar cansado, né, a se exercitar, a liberar alguns hormônios para que à noite você esteja cansado o suficiente para dormir. Essas atividades são natação, caminhada, não corrida, tá? Não comece a fazer exercício sem consultar o seu médico. Caminhada, andar de bicicleta, essas coisas que vão fazer o seu corpo ficar cansado, entrar em atividade e liberar alguns hormônios que vão fazer com que você tenha um dia equilibrado e uma noite equilibrada também. O sétimo item é uma dica de você perceber qual é a sua dificuldade de dormir. Se você não consegue dormir porque o teu celular apita, ou se você não consegue dormir porque o teu marido ou tua esposa roncam ou se mexem muito na cama, ou porque você deita antes da hora de ter sono, ou que você deita na hora que você já está extenuado, mas tão cansado que o teu corpo dói, e aí você não consegue dormir de dor, de tanto cansaço. Enfim, você tem que descobrir o que te impede de dormir. Qual é a tua situação? Mas se todos esses hábitos, se você aplicar esses hábitos por uma semana e você vê que não teve resultado nenhum, não aconteceu nada com você, você continuou com a insônia, então procura um médico, porque como eu disse no início, de sono, pode ser que o seu problema seja fisiológico ou psicológico ou alguma outra coisa. Então só um especialista de saúde que vai poder te ajudar nessa situação. Então, nossa sugestão é que você use essas dicas, sim, independente de você duvidar ou não, teste, e se não funcionar, procure o médico. Agora, se você já tem um diagnóstico de que você tem realmente uma insônia crônica por um motivo de saúde, continue com a sua medicação, continue com o seu terapeuta ou com o seu médico, mas aplique esses hábitos, porque eles não vão alterar em nada, não vão interferir no seu tratamento, mas muito pelo contrário, vão fazer com que você tenha alguma regra, e essas regras sempre vão ajudar o seu corpo, tá? A higiene do sono é um método comprovado de ações que promovem boas noites de sono para a maioria das pessoas, mas ela precisa ser executada para você saber se ela realmente vai funcionar para você. Bem, essas foram as nossas dicas de hoje, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça seus comentários se você tem alguma situação relacionada ao sono, insônia, ou se você tem alguma dica adicional além dessas que eu falei para vocês, e estejam sempre com a gente. Também se inscreva no nosso canal para você receber as notificações sobre os nossos vídeos. Esse é o 6º vídeo da série. Quer saber mais? Veja nos cards, veja nos links que estão abaixo na descrição desse vídeo, e esteja conosco no próximo e último vídeo da nossa série sobre insônia. Vejo você no próximo vídeo. Muito bom estar com você. Não esqueça de deixar seu like e bye bye!
Boas noites de sono para você e para todos nós.